Romanos 3 e versículo 23. Vamos ler do 23 ao 26. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nós estamos no 5º ponto do credo assembleano. Estou falando para os irmãos semana a semana sobre o credo. E irmãos amados, esse 5º ponto eu estou focando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Dentre as obras de Cristo, eu estou focando na morte e na ressurreição. Já falei para os irmãos aqui sobre a morte de Jesus, sobre a morte vicária. Semana passada eu falei sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. E hoje eu quero falar para os irmãos um pouco sobre a expiação. Preste atenção, irmãos, que assunto interessante a nossa fé, a expiação. Nós, assembleanos, cremos que Deus aceitou a morte de seu Filho Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados. E é interessante que alguns termos na nossa vida de fé ainda consomem, apesar de serem termos comuns. Por exemplo, tem irmãos que ainda não sabem falar sobre o Espírito Santo. Não sabem dizer algo a mais sobre o Espírito Santo. Só sabem que ele é a terceira pessoa da Trindade. Tudo bem, é muito bom saber isso, obrigado. É muito bom saber que é a terceira pessoa da Trindade, mas tem alguns elementos a mais. Uma vez um irmão disse para mim que já tinha lido a Bíblia 8 vezes. Eu disse: qual é a parte da Bíblia que você mais gosta? Aí ele disse: é da genealogia. Eu disse: fala aí da genealogia. Aí ele disse assim, aí ele chegou e falou: Caim matou Abel. Eu disse: e agora? O que foi que aconteceu depois? Acabou a Bíblia? Acabou a genealogia? Aí ele disse: não, Caim matou Abel. Não é até aí? Eu digo: não, na sua Bíblia nem Sete nasceu, né? Não nasceu Sete, não teve Noé, teve a descendência, não teve nada, só parou ali na morte de Abel. Então, irmãos, a gente precisa sempre saber alguma coisa a mais. Quando fala, por exemplo, de expiação, olha só, nós cremos que Deus aceitou a morte de Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados. Agora eu vou explicar para os irmãos 2 termos hoje, baseados nesse texto que a gente leu. O primeiro é a expiação e segundo a propiciação. São 2 termos que confundem. Eu estava lendo, alguns autores até falam de expiação ou propiciação, dando a entender que os 2 termos têm o mesmo sentido bíblico. Né? Outros falam da expiação de Cristo como resumo da expiação e da propiciação. Não é assim que a gente crê. Nós cremos na expiação e na propiciação de Cristo. Agora eu vou explicar para os irmãos o significado disso. Primeira coisa é a expiação. Você imagina, irmãos, que quando um homem comete um crime, ele precisa pagar por esse crime. Tem um preço a ser pago por esse crime. Quando ele comete, por exemplo, um crime penal, de ordem penal, ele é condenado, julgado e condenado a pagar uma indenização ou cumprir uma pena, né, em algum tipo de regime, seja fechado, aberto ou semiaberto. Algum tipo de punição ele vai ter. Você imagina que nós cometemos um delito. Afinal, aliás, nós já nascemos com esse delito conosco. O homem pecou e nós quando nascemos, nós trazemos consigo a natureza adâmica, né? O pecado original. Nós trazemos conosco já na nossa natureza o pecado.
Então, por mais que o homem seja santo, mas ele traz consigo a marca do pecado. Ou seja, e por causa do pecado, ele está destituído de estar na presença de Deus. Ele não pode, nós não podemos chegar à presença de Deus. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. O homem precisa, irmãos, se reconciliar, de alguma maneira, de se reconciliar com Cristo. O homem precisava, de alguma maneira, de alguma forma, pagar por aquilo que ele cometeu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é que a Bíblia fala acerca do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a que o homem estava condenado? O homem está condenado à morte por causa da sua natureza de pecado. Agora você imagina, irmãos, que para tentar corrigir essa questão digamos, da desavença que existe entre o homem e Deus, não é entre Deus e o homem, é entre o homem e Deus. Foi o homem que pecou e não Deus. Aí no Antigo Testamento foi instituídos sacrifícios de expiação. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não podia haver expiação. Os animais eram oferecidos. Sabe para quê, irmãos? Como forma do homem pagar aquele delito que ele cometeu contra Deus, aquela falta que existe entre o homem e Deus. Os animais eram oferecidos, era como se fosse o homem cumprindo a sua pena. Só que tem um detalhe: o cumprimento da pena em conformidade com a lei no Antigo Testamento não apagava o pecado, nem impedia o homem de pecar. De tempos em tempos o homem tinha que oferecer animal, porque aquele sacrifício não impedia o homem de pecar novamente. Era um sacrifício imperfeito. Você está entendendo o que é expiação? A expiação era uma tentativa de tentar, digamos, aplacar a ira de Deus. O que é a ira de Deus, irmãos? A ira de Deus é a reação de Deus em sua santidade à nossa situação de pecado. Me diga uma coisa: por que o homem não pode chegar a Deus? Porque Deus é ruim? O homem não pode se chegar a Deus porque o homem é um pecador. Não porque Deus é ruim, mas porque o homem é pecador. E você observa que como sacrifício definitivo, Deus ofereceu Jesus Cristo. E o texto que nós lemos, ele diz que Deus propôs para propiciação. E aqui onde entra a diferença das duas palavras, ele ofereceu. O versículo 25 diz: o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, ele ofereceu Jesus Cristo. E aí você vai ver, a expiação é a reconciliação que deve haver. O perdão pela nossa falta, pelo nosso pecado. Agora, a propiciação é a capacidade de propor, de ser gentil, de oferecer algo. Não é? Você observa que Deus ofereceu Jesus como propiciação para a expiação do nosso pecado. Você vê, irmãos, quem deveria ser gentil nessa história era a gente. Quem deveria oferecer alguma coisa era a gente. Como fala, a lei era imperfeita. A lei pode ser considerada imperfeita, não é que ela seja desprezível. Ela pode ser considerada imperfeita porque o sacrifício por meio das mãos de homem é imperfeito. Ele resolvia, mas de tempos em tempos o homem pecava, tinha que ir lá oferecer um novo animal. Você observa que quem tinha que pedir perdão a Deus, quem tem que pedir perdão é a gente. Quem tinha que cuidar, irmão, para não morrer por causa do pecado, somos nós. Mas você observa que o texto de Romanos 3,25 diz que quem ofereceu, quem propôs algo em nosso favor, quem foi gentil, quem entregou alguma coisa, foi o próprio Deus por nós. Você vai ver que aqui a gente aprende muita coisa. Por exemplo, a ira de Deus não é a capacidade de Deus matar. Porque afinal Deus é santo, irmãos. E a Bíblia diz que em Deus há vida. O que mata não é Deus, o que mata é o pecado. Somos nós que caminhamos para a morte. Você observa que a maneira de expressar a ira
de Deus, da parte de Deus, é diferente da maneira como nós expressamos a nossa ira. Quando você está com raiva, já sábado eu falei, pronto, vou revelar, falei lá no jantar dos casais. Eu disse os casados aqui, quem é do cônjuge que nunca teve ira contra o outro cônjuge? Quem é a mulher que nunca teve raiva do marido? Estou com vontade de lhe esganar. Né? Quem é o homem que nunca teve essa vontade com a esposa, no casamento? Porque a maneira de nós expressarmos a nossa ira é assim. É através da violência. Não é verdade? Agora, você observa a maneira de Deus expressar a sua ira. Deus sendo Deus, o que foi que Ele fez? Aí todo mundo esperando que Deus manda um raio. Já pensou se Deus fosse morrer, matar todo mundo que peca? Se Deus resolvesse, vou matar todo mundo que está em pecado. Pronto, o salário do pecado é a morte, agora eles vão pagar. Vou matar todo mundo. Quem estaria vivo hoje? Aí você observa que Deus, a maneira de Deus expressar a sua ira, que ela é expressada por meio da própria misericórdia de Deus, foi o quê? Entregar, ser gentil. Ele entregou a solução definitiva para a expiação dos nossos pecados. Ele propôs o quê? Jesus Cristo. E sabe por que tem esse nome propiciação? Porque é uma proposta. Deus propõe Jesus Cristo, Ele não impõe. Veja como é interessante a nossa maneira de crer. Deus impõe Jesus Cristo em alguém? Deus diz assim, você vai ter que aceitar Jesus. Né? Vai ter que aceitar. Ele bota Jesus ali, pega o cidadão e amarra pelo pé, aceita. Agora aceita. É assim que Ele faz? Não, ele coloca como proposta. É a minha proposta. Eu vou expressar para vocês a minha gentileza. E qual é a gentileza de Deus? Eu vou entregar Jesus como proposta para uma expiação definitiva. Quem aceitar a proposta de Deus, aceita agora a solução definitiva para a sua situação de pecador. Não é interessante isso? Quem aceita a proposta de Deus, aceita a vida definitiva, a vida eterna, aceita Jesus. Glória a Deus. É dessa maneira que nós cremos. Não é, irmãos? E é dessa maneira que o texto fala, você vê, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé. Né, irmãos? Deus propôs o próprio Jesus Cristo para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que nele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui tem duas coisas. Primeiro, irmãos, é a nossa responsabilidade da maneira como nós reverenciamos Jesus Cristo. Eu estou falando toda terça-feira, eu estou reforçando que o mundo está levando a palavra Jesus Cristo em brincadeira. Se você assistir a televisão aí, algumas emissoras, você vai ver cantor com o nome de Jesus, você vai ver técnico de futebol com o nome de Jesus, você vai ver animal com o nome de Jesus. Não é? Estão pegando Jesus e tentando banalizar o nome de Jesus. Mas nós, como crente, a primeira coisa, irmãos, sabe quem é Jesus? O sacrifício expiatório. Por causa de Jesus, nós não vamos herdar a morte. Aleluia. Se Jesus não voltar, nós vamos passar pela morte, mas a morte não nos vencerá. Sabe por quê? Porque ela não venceu Jesus. Um dia Ele vai voltar e com o toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é verdade, irmãos? Então, a primeira coisa, temos que levar Jesus muito a sério. Muito a sério. Segundo, irmãos, algumas coisas que ainda não são tão valorizadas por nós. Por exemplo, a Santa Ceia. Irmãos, eu estou batendo nessa tecla, a Santa Ceia. Meu irmão, como tem gente indo passear ainda no dia da Santa Ceia? Como tem pessoas ainda dizendo, eu não vim para a Santa Ceia porque eu estava cansado. Trabalhei e estava cansado. Eu não vim para a Santa Ceia porque eu tinha um compromisso na praia. Ainda tem pessoas dizendo isso, irmãos. Agora você imagina, você pega o pão e o cálice. Simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Aí você lembra,
Jesus Cristo que eu estou falando, o nosso Salvador, ele é uma proposta de Deus para todos aqueles que nele creem aceitá-lo e por meio dessa aceitação, irmãos, herdar a vida eterna, seus pecados serem perdoados. Só existe uma maneira dos pecados serem perdoados. Para os pecados serem perdoados, irmão, eu não tenho que dar 1000 cestas básicas no asilo, não. Não se deixe levar por isso, não. A caridade faz parte da nossa vida de fé, mas não é o meio para a salvação. Não se deixe levar por isso. Eu não vou para a igreja, eu não tenho compromisso com a igreja, mas no final do mês eu dou 50 cestas básicas. E o povo que chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizeram um monte de coisa. Aí Jesus disse: naquele dia virão muitos assim. Eu vou dizer: apartai-vos, eu nem vos conheço. Mas não fizeram. Mas Jesus não conhece. Porque, irmãos, nós não somos crentes à nossa maneira. Nós somos crentes à maneira da palavra de Deus. E a palavra de Deus agora, nesse ponto, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que Deus aceitou a morte de Cristo como expiação pelos nossos pecados. Ou seja, por meio de Cristo, os nossos pecados são perdoados, definitivamente apagados. Então, se eu fosse, eu como crente, eu vou tomar uma posição hoje, eu vou me apegar com Jesus. Vou me apegar, vou correr e vou segurar Jesus o máximo que eu puder. Sabe por quê, irmão? Eu tenho que me apegar com Jesus, porque se não for por Ele, eu estou acabado. Meus pecados não são perdoados. Se não for por Jesus, não há perdão dos pecados. Eu falei para vocês aqui do saudoso pastor Nirton dos Santos, que no dia que pregou lá na sede sobre os astros, não sei se os obreiros aqui lembram daquela reunião de obreiros que ele pregou, a última reunião que ele pregou sobre as constelações, não foi? Trouxe uma mensagem ali, e depois da mensagem ele chegou para o pastor Sérgio e disse assim: pastor Sérgio, eu preguei bem, diga, eu estudei essa mensagem a semana inteira só para pregar aqui, eu preguei bem. Daí o pastor disse: quem sou eu, pastor Nirton, para dizer se o Senhor, pastor Nirton dos Santos, pregou bem ou não? Ele disse: mas você tem que me dizer, porque com a idade que eu estou, e com as coisas que estão acontecendo em minha volta, eu preciso me apegar com Jesus, e em mim não pode haver falha, porque para mim Jesus vai voltar a qualquer momento. Você sabia que esse sentimento, ele não deve estar no coração só dos mais antigos, não, irmãos. Eu estou à beira da morte, vou me pegar com Jesus. Thaís, eu tenho uma colega de trabalho que teve um sintoma da Covid, não foi? Aí correu e teve que ir no hospital e já aceitou Jesus no caminho. Jesus, eu te aceito, abro mão me arrependo dos meus pecados, não vou mais namorar, fornicar, não vou mais fazer nada de errado. Aí chegou lá, deu negativo o teste. Daí ela voltou para casa, a Thaisa disse: mas que bom que você viu para você aceitar Jesus. Ela disse: não, ninguém é de ferro, né? Eu já perdoei meu namorado, a gente já, né? O mundo está brincando com Deus, está brincando com Jesus. Mas crente, irmãos, não pode ter esse pensamento: eu só vou me apegar com Jesus na beira da morte, quando eu tiver 90 anos. Não, o crente tem que estar todos os dias apegado com Cristo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Cristo é a única expiação pelos nossos pecados. E a qualquer momento a trombeta pode tocar, meu irmão. A qualquer momento a trombeta pode soar. E se a trombeta soar, e alguém vai dizer: espera aí, como a virgem louca. Espera aí, Senhor. Eu ainda tenho 20 anos. Né? Não tem essa história? Mas já era para ser homem, ó. Não é verdade, irmão? Já era para ser gente há long time, não é verdade? Já era para ser gente há muito tempo. Mas irmãos, o crente não pode brincar com isso. Quer ver uma coisa? Ó? Abra aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 12. Diz assim, ó. Aliás, vamos ler a partir do 11. Hebreus 10 e 11. Diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este
preste atenção, mas este, havendo oferecido um sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Quem é esse, irmãos? Quem é esse que fala o versículo 12? Em detrimento ao 11, dos muitos sacrifícios que não servem para nada. Agora, esse do versículo 12, que foi entregue como sacrifício pelos pecados, né? O único sacrifício está sentado para sempre à destra de Deus. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Olha aí a primeira carta do apóstolo Pedro. Olha aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 20. Opa! 1 Pedro, é que eu estou no 2 Pedro. 1 Pedro 2, versículo de número, se não me falha a memória, 24. Vou abrir aqui. 1 Pedro 2, 24. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Está vendo aí, irmãos, como é importante Jesus Cristo na nossa vida? Irmão, crente não pode brincar de crente. Crente não pode brincar de Jesus. Não pode, irmãos. Está na moda brincar com Jesus, mas crente não pode brincar com Jesus. Quer ver uma coisa? Pensava que eu não ia falar, vou falar. Amanhã é véspera de São João. Né? Não pode ter festa de São João por causa do Covid. Mas estão dando um jeito por aí. Tem escolas que estão comemorando. Irmãos, você acredita? Parece brincadeira. Os irmãos às vezes pensam que eu estou brincando. Mas depois eu mostro o meu WhatsApp ali, crentes daqui de Joinville, perguntando a mim se eu quero, mandando mensagem para mim. Pastor, o senhor que é do Nordeste, quer uma pamonhazinha amanhã? Está queimado, Satanás. É verdade, irmãos. Eu falei, eu vou repetir para vocês. Crente não se envolve com coisa, não brinca de crente. Crente não brinca de Jesus. Sabe o que eu vou comer amanhã? Pronto, tem uma tainha recheada ali que eu ganhei. Nego trouxe para mim lá de onde? De Guaratuba, né? Cidade dele. Pronto, eu vou me associar ali com o Gerson e vamos comer tainha amanhã. Mas não tem nada a ver com São João. Eduardo vai comemorar dia 24. Dia 24 é aniversário de Eduardo, dia de São João. Mas a festa não vai ser de matuto, não. A festa não, vai ser de crente. Não. Ele nem vai comemorar dia 24. Ele vai trabalhar até tarde. Vamos comemorar domingo. Tá certo? Aniversário, eu não estou presente, Eduardo, dia 24. Só vou dar domingo. Quem mandou, sabe? Eduardo, dia 24. Né? É verdade. Olhe para cá, irmãos. Mas é verdade. Irmão, não permita, não comemore. Olhe para cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para muitos isso é brincadeira. Vocês acreditam nisso? A gente fala isso e para muitos isso é brincadeira. Eu tenho crianças aqui da igreja. Vocês viram aqui a quantidade de crianças domingo. Eu até brinquei, porque eu fiquei preocupado com a aglomeração. Aí eu disse assim, porque a nossa igreja é uma igreja muito fértil. Eu lembrei das palavras do irmão Júnior. Eu disse, como diria o presbítero Júnior, que a nossa igreja é uma igreja muito fértil, é cheia de criança. Mas vieram algumas crianças daquela falar comigo, vieram crianças, não foram os pais. E disseram para mim assim, pastor, lá na escola vai ter a festa de São João. Eu sou obrigado a ir com a roupa de São João? Eu disse, não é obrigado, vá com o uniforme da escola. Pastor, eu sou obrigado a deixar ele fazer um bigode em mim? Não, você não é obrigado. Vá com o uniforme da escola. Você não precisa se vestir de São João. As crianças estão tendo essa consciência. Irmão, não abre exceção, é só um São Joãozinho. Não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu disse domingo aqui na escola dominical. Você acha que trazendo seu filho uma vez por semana para o culto, você está formando crente? Não está formando crente. Para você formar um crente, irmão, isso dura muito tempo. Você tem que trazer todos os dias. Mas pastor, ele não quer vir. Mas ele tem que vir. Eu não vou dizer mais, não vou além disso não, porque senão depois vou me acusar de estar mandando bater nos filhos. Estou mandando ninguém bater nos filhos.
Mas eu estou dizendo, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Tem domingo que o menino está sonolento, irmãos. Está ali, ele passa a noite estudando às vezes. Agora botou na cabeça que tem que aprender os hinos tudo em hebraico. O irmão Júnior disse que ia dar uma oportunidade para missões. Quer que eu compre um kippah para ele vir cantar aqui. Não é? E passa a noite estudando. Aí tem domingo que ele está cansado. Pai, eu estou tão cansado, mas levante, que já é 8 horas. Você não pode faltar à escola dominical. Não pode faltar. Se você faltar, o povo vai dizer, o filho do pastor está faltando. Aí ele se levanta, se arruma e vem. Eu não sei, eu peço a Deus todo dia para Jesus guardar meu filho no caminho dele. Mas ainda a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ele deve andar. E ainda quando ele envelhecer, ele não vai esquecer dele. Chegam pessoas todos os dias para conversar comigo. Pastor, eu sou desviado, mas eu lembro do que o meu pai me falava. Chegou um outro dia aqui, com um monte de esboço de pregação. Aí disse assim, pastor, eu vim lhe dar um presente. Eu disse, que é isso? Você estava lá em casa chorando. Por que você estava chorando? Eu não estou na igreja, mas eu fui criado na igreja até os 18 anos de idade, depois me desviei. Aí eu trouxe para você os esboços do meu pai, da pregação dele. Mas por que você não guarda uma letra do seu pai? Não, porque lá em casa vai se perder. Eu sei que com o senhor não se perde. Mas eu nunca esqueci as mensagens que meu pai pregava. Eu disse, deixa eu orar por você. Na oração eu dizia, Jesus, que essa mensagem seja como uma semente que germine no coração desse cidadão. Porque se tem uma coisa que ele não esquece, é quando o Pai obrigava ele a estar na presença de Deus. Jesus Cristo, irmão, a única expiação, não é, irmãos? É o favor, a proposta de Deus. Deus não tinha que oferecer nada para a gente, mas Ele ofereceu pela sua misericórdia. Dê valor, irmão, leve Jesus Cristo a sério. Deus propôs Jesus Cristo para a propiciação por meio da fé no seu sangue. E Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Por meio de Jesus Cristo, irmãos, a ira de Deus, não é o que nós chamamos de ira de Deus, que eu já falei para os irmãos aqui um pouco sobre ela. Por causa de Jesus Cristo, a ira de Deus foi aplacada. Como é isso? Deus ia matar todo mundo? Não. Mas por meio de Jesus Cristo, agora a nossa oração chega na presença de Deus. Uma vez me chamaram de radical, porque eu disse assim, irmão, cuidado, a sua oração não tem poder. Deixa essa história, dizer, tem poder na minha oração. Não tem. A nossa oração não é vertical. Eu vou orar aqui como um raio. Lá em Gabriel, um raio, né? Em Gabriel, né? Um raio, irmã Mariana. Não é assim. A nossa oração é uma conversa sincera com Deus. E a gente ora, Jesus Cristo ensinando o povo a orar, Ele diz, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. Jesus dizendo, crendo, recebereis. Porque se não for por meio de Jesus, ninguém recebe nada. Não é verdade? A nossa oração não tem poder. Quem tem poder? Jesus. Agora eu vou terminar lembrando para vocês o seguinte, ó. O valor do sacrifício de Jesus. Você já viu, irmãos, aí? Você já consegue imaginar o valor do sacrifício de Jesus para nós? Para a nossa vida de fé? A partir de hoje, você não vai aceitar mais brincadeira com a morte de Jesus Cristo, com o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, irmão, é uma coisa tão sublime. Por causa do derramamento do sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. Né? A mancha que existe nas nossas vestes são lavadas. Você observa, se você for ver Jesus Cristo, irmãos, viveu como homem. Já falei isso para os irmãos, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus sentiu necessidades humanas. Nasceu a partir de uma mulher, embora tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, mas nós aprendemos aqui que o seu nascimento foi virginal. Nós aprendemos que foi natural, como de nascimento, como de qualquer outro ser humano. Jesus cresceu em estatura e em sabedoria. A Bíblia Sagrada diz que Jesus sentiu sono. A Bíblia Sagrada diz que Jesus sentiu fome. A Bíblia Sagrada diz que Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus sofreu, Jesus chorou,
dor, Jesus sofreu tristeza e angústia. Jesus, irmãos, ele teve irmãos, co-irmãos aqui nesse mundo. Teve ou não teve? Teve. Não é? Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Ele teve, irmãos, co-irmãos, não é? Dando provas da materialidade do seu corpo. Por causa de nós, irmãos, Jesus foi feito semelhante à nossa tristeza, à nossa vida pecaminosa. Com um detalhe, que Jesus não houve pecado. Não é? O valor da morte de Jesus tem que ser levado muito a sério por todos nós, não é, irmãos? Cada um de nós pecadores. Abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, já estou terminando. Hebreus capítulo 2, versículo de número... Hebreus 2, versículo 17. Às vezes misericórdia para mim, né? Eu demoro para achar aqui. Hebreus 2, 17. Diz assim, ó. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Você observa, por que Jesus se fez semelhante aos próprios irmãos? Não é, irmãos? Aí o versículo explica, convinha que ele fosse em tudo semelhante, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. E que por meio dele, irmãos, para expiar os pecados de todo o povo. Agora olha aí, Gálatas capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 4. Versículos 4 e 5. Olha o que é que diz, vamos ler a partir do 3. Diz assim o versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os pecados, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu estou falando, irmãos, de Jesus Cristo, né? Então, o sacrifício de Jesus Cristo tem um valor infinito e ilimitado a todos nós. Não tem limites o valor que nós temos que dar ao sacrifício de Cristo. Tá certo, irmão? Não solte Jesus Cristo por nada. Estava conversando com um irmão que estava muito enfermo e ele estava fazendo o contrário do que Jó fez. Jó não blasfemou contra o próprio Deus. O irmão estava já soltando as primeiras palavras. Nós não podemos, irmãos, a morte de Cristo, somente a morte de Cristo pode expiar os nossos pecados. A morte de Jesus Cristo pôs fim à inimizade entre Deus e a humanidade. E isso é chamado de reconciliação. E para terminar, eu digo aos irmãos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Amém, queridos? Se tem uma coisa que nós temos que dar valor, é o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Tá certo? Não permita que ninguém diga o contrário. Isso é exagero. O pastor está exagerando. Exagerando não, está na Bíblia Sagrada. Isso faz parte da nossa fé, irmão, da nossa crença. Mas o pastor pastor de movimento. Sou, meu irmão, eu sei fazer movimento. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E por isso eu estou ensinando a Bíblia Sagrada. Porque você já viu, irmãos, você já viu uma coisa interessante? Eu não sou de falar mal de igreja. Não gosto, não vou falar mal de igreja não. Mas você já viu quantas portas se abrem e se fecham? Você já viu aí quantas portas, inclusive semelhante à nossa, primo nosso, estão quase fechando? Eu vou dizer uma coisa, sabe por quê? Porque ninguém mais exorta os crentes a ser fiel. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu digo a vocês essa noite, a morte expiatória de Cristo tem que martelar o nosso coração. Jesus Cristo morreu por mim,
pelos meus pecados, eu não vou decepcionar Jesus Cristo. Não vou decepcionar Jesus. Você imagina um homem vir para mim e dizer assim: pastor, eu gostaria que o senhor não desse mais oportunidade a fulano, cicrano e cicrano. Mas por quê? E Jesus que morreu por ele? Né? E Jesus que dá uma oportunidade a todo mundo, e eu não vou dar oportunidade aos irmãos, eu sou melhor que o próprio Cristo. Aí tu imagina que a pessoa vem com engano. Isso às vezes não é maldade, isso às vezes é o laço do inimigo. De dizer, não, é porque eu sou dizimista, eu dou R$500 por mês. Seja por isso, vá comprar outra igreja, a minha não está à venda não. Pegue seu dízimo e vai embora. Ou então se converta e seja um dizimista pela fé, para repreender o devorador, para ser acrescentado as bênçãos de Deus na sua vida. Agora, para comprar a igreja, não, irmãos. A única expiação pelos nossos pecados é a de Jesus Cristo. É a única que nós devemos, irmãos, reconhecer. Devemos. Somos devedores. Reconhecendo isso, preste atenção. Aí você imagina, deu quinta-feira, culto da vitória, a hora do culto. Eu não vou para o culto de quinta-feira. Por quê? Porque está fazendo muito frio. E Jesus, irmão, que levou sobre si as suas dores. Será que ele não merece que você vá lá dar glória ao nome dele? Aleluia. Não é verdade, irmãos? Eu não vou porque está chovendo. Irmão, o homem inventou o guarda-chuva. Tem umas invenções que são extremamente geniais. Outro dia eu vi um autor falando sobre o pegador de roupa. Ele disse assim: tem pessoa mais brilhante do que aquele que inventou o pegador de roupa? 2 pedacinhos de pau com arame no meio, mas todo mundo usa, o mundo todinho. Abre de um lado, fecha do outro. Não inventaram uma coisa diferente até hoje para pegar roupa, é aquele pegador ali. Você já viu o guarda-chuva? Uns pedacinhos de arame que você abre assim e você anda numa tempestade, não é verdade? Anda para um lado e para o outro. Aí Jesus permitiu criar um guarda-chuva. Aí alguém vai dizer: eu não vou ao culto porque está uma neblina. Irmãos, e Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo que levou sobre si a nossa própria morte, irmãos. E eu vou deixar de adorar Jesus Cristo por causa de uma neblina? Eu vou deixar de adorar Jesus Cristo por causa do horário? Passou 10 minutos do culto. Eu não vou mais para o culto porque passa 10 minutos sempre. Irmão, será que Jesus não merece? Não é verdade, queridos? Pense nisso. Ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar nesse momento. E vamos apresentar a Deus as nossas causas mais uma vez. E vamos pedir a esse Jesus Cristo, que é o único sacrifício de expiação pelos nossos pecados. E é o único mediador que há entre Deus e os homens. Você precisa de uma bênção essa noite? Quem precisa de uma bênção? Eu preciso. Por sinal, eu preciso de várias. Eu creio que agora, irmãos, a gente valorizando um pouco mais Jesus, eu creio que se você pedir a Jesus um milagre agora, Ele tem poder para tornar o milagre verdade, realizado na sua vida. Você crê nisso?